você definiria a personalidade do professor Mesa Capa? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer falar sobre o professor Francisco, porque nós somos colegas de turma, então estudamos juntos, entramos aqui na Unicamp em 1973, cursamos a medicina, depois fizemos residência e acabamos sendo colegas de profissão, que é a neonatologia. Então, respondendo à sua pergunta, eu digo que o professor Francisco é uma pessoa que trabalha arduamente, que é muito crítico naquilo que faz, assim, no sentido de fazer um bom trabalho. E dentro da neonatologia, ele, já na década de 80, comigo e com alguns professores que estavam no departamento e já na neonatologia à época, professor Facchini, professora Cida Brenelli, professora Lígia, eu e o Chico, que fomos os que iniciamos ali, né, e professor Martins, que à época já estava também na neonatologia, começamos a constituir o berçário já na Santa Casa, que foi o começo da neonatologia, que em 1986 passou para o CAISM, e que sob a direção do Dr. Facchini, né, que já falecido, teve com este primeiro grupo, do qual o professor Francisco fazia parte, aí a equipe que começou a estruturar o berçário. E nesse sentido, até pela capacidade de trabalho do Chico, de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que prezava muito o ensino, o aprendizado, e junto com o professor Facchini constituir aí, e estruturar um berçário que pudesse capacitar pessoas, formar pessoas, e a partir daí ter uma estrutura do ponto de vista de protocolos e de funcionamento que possibilitasse no futuro ser um local de pesquisa, ele foi muito importante nesse sentido. Então foi um grupo inicial que trabalhou assiduamente, né, e que o Chico fez parte até com essa característica de trabalho, de ser uma pessoa muito inteligente e de ajudar nessa estruturação. Na época que nós fomos para o CAISM, em 1986, ele também fez parte da diretoria administrativa do CAISM e, nesse sentido, também foi um parceiro grande com a neonatologia. Então, trabalhando aí na melhora da tecnologia do berçário, e isso acabou fazendo com que a neonatologia crescesse, e com esse grupo inicial e as equipes que se formaram a partir dali, depois da chegada do professor Abimael, da professora Cida, que fomos os docentes iniciais, conseguiu se formar um conjunto de médicos que fez aí uma capacitação médica grande, e estruturou o berçário da forma que ele está hoje, que é um centro de referência, de tecnologia, de formação de pessoas, de ensino, pesquisa e extensão. Na sequência, o professor Sérgio Marba assumiu e deu continuidade a esses projetos iniciais, principalmente o projeto de regionalização do atendimento, que foi iniciado pelo professor Facchini, deu a sequência, e ao longo desses 30 anos, um pouquinho mais que isso, o professor Chico também contribuiu bastante no ensino, na pesquisa, na extensão. Então foi um docente que atuou em todos os âmbitos, sempre com essa seriedade, sempre com uma preocupação muito grande no ensino, em formar pessoas de uma maneira adequada. Eu acho que esse, assim, foi sempre a maneira de trabalhar do grupo, mas que tem no professor Chico também essa característica. Então acho que, se eu pudesse defini-lo, definiria assim, uma pessoa de trabalho sério e que contribuiu muito para a estruturação da neonatologia, para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Agora, tem alguma história que aconteceu e que ficou marcada em você? História específica, são, assim, ao longo do convívio, há muitas histórias, mas eu gostaria de salientar, mais do que uma história, a característica do Chico, que, como eu já falei anteriormente, que ele é uma pessoa muito inteligente. Então, quando a gente precisava de fazer alguma coisa que implicava em criar aí modelos para residência, ele sempre teve essa característica de ter um enxergar amplo e conseguir fazer todas as divisões de estágios, tudo que a gente precisava que implicasse aí em estruturar um programa. Ele tem uma visão muito fácil das coisas, ele consegue enxergar
muito fácil, e ele consegue fazer uma escala de residentes, de uma divisão de residentes como ninguém consegue fazer, porque ele tem essa capacidade de ter esse entendimento. Histórias, eu acho que, assim, ele sempre foi um consultor nesse sentido, e como fazia parte do grupo, foi sempre uma pessoa que a gente levou muito em consideração as suas opiniões para estruturar ensino, para estruturar residência, porque ele tem uma capacidade de visão grande que eu acho que é função de ser uma pessoa bastante inteligente. Ele deu sinais de que vai continuar aparecendo no CAISM, aparecendo no departamento? Você chegou a conversar com ele depois que ele assinou a diretoria ou não? Ontem nós fizemos uma confraternização da equipe, nós nos reunimos num restaurante para confraternizar e foi uma surpresa para ele, a gente fez como que uma surpresa, todos nós sentimos que ele ficou muito feliz, né? Estávamos lá aproximadamente 30 pessoas da equipe e eu senti que ele ficou muito feliz e na despedida eu falei para ele, continue aparecendo, tenha certeza que eu continuaria aparecendo, então assim, não foi alguma coisa programada, mas eu penso que ele continuará com que ele pode continuar com esse vínculo. Na prática, a gente vê às vezes que as pessoas que se aposentam trilham novos rumos e nem sempre isso será possível. Porém, eu penso que se o papel que determinado docente representou dentro de uma instituição, como é a Unicamp, como é o Departamento de Pediatria, é tão importante que, ainda que ele não retorne, porque as suas condições de vida possam ter mudado, o legado fica. Eu acho que esse legado é que é o importante, é o que a gente deve valorizar. A propósito da questão da inteligência que eu dizia, o primeiro programa de nutrição parenteral da unidade foi feito pelo professor Chico. Ele foi em informática, sendo um médico, e é assim que trabalha, assim. Então, a gente sabe que dentro do serviço, o primeiro programa de nutrição parenteral que teve, hoje a gente já tem outros, né, porque também, do ponto de vista tecnológico, foi evoluindo, mas foi ele que fez, até por essa capacidade, vamos dizer assim, matemática, de enxergar melhor as coisas. Então, esse legado vai funcionar um pouco como a presença da pessoa que está se aposentando. E ele continua na neonatologia, então ele trabalha num outro hospital, ele vai continuar na profissão. E eu penso que, de maneira geral, aposentar-se é fechar um ciclo. E eu penso que o Chico programou bem esse ciclo. Ele nos avisou há aproximadamente 2 anos, então ele foi se preparando ao longo desse tempo, talvez até um pouco mais à vontade por saber que tem a continuidade desse trabalho dele, então ele não vai parar, que isso é o que nos faz pensar quando a gente tem a intenção de aposentar, e o Chico vai dar continuidade. Mas eu acho que a presença dele vai ser maior, assim, talvez, pelo legado que ele deixou, do que retornar mais ou menos, porque isso depende dos rumos que as pessoas tomam, né? Então, fecha o ciclo, cada um de nós fechará o seu, cada um dos nossos formados fechará o seu a seu tempo, mas o que ficará de lembrança é o que imprimiu dentro daquele setor. Eu acho que isso é importante. Gostaria que você deixasse uma última mensagem. Chico, eu estou aqui hoje, depois do nosso jantar de confraternização, em que eu já te falei aquilo que eu sinto e o que o meu coração sente em relação à sua saída. Resumindo, você foi uma pessoa importante na neonatologia, no sentido de formar pessoas, de estruturar a neonatologia. Para além disso, fomos amigos de faculdade, fomos colegas de faculdades. Está se fechando um ciclo agora na sua vida, que é o ciclo da aposentadoria aqui na Unicamp. Você continua com o seu trabalho na mesma profissão e abre-se um novo ciclo de vida pessoal e profissional, que eu sei que você vai continuar desempenhando da mesma maneira que você fez na Unicamp. E eu te desejo, como amiga, como responsável atual pela neonatologia e como colega de trabalho, que esse novo ciclo seja um ciclo bastante produtivo e de muita felicidade. De coração, um grande abraço.